Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Perguntas e Respostas. Queridos, como todos sabem, nós temos aqui no nosso canal o intuito de fazer e dar o melhor a respeito das perguntas que são enviadas para nós, tanto lá no nosso Instagram, ok? Quanto também aqui diretamente pelo canal. Haja vista que dessa vez nós recebemos aí uma pergunta. Foi tão interessante lá no nosso Instagram, onde estamos fazendo uma live, e recebemos ali na caixinha de pergunta a seguinte pergunta do nosso seguidor: se o homem consegue dominar o Espírito Santo? Acredito eu que ele deve ter aí se baseado naquele texto, né? Aonde a Bíblia diz, as Escrituras dizem que o profeta, né, ele tem domínio, o profeta ele consegue dominar o seu espírito. Pois bem, nós veremos aí e daremos uma explicação mais ampla em relação à resposta que nós damos lá no Instagram. Vamos dar aqui uma resposta bem ampla a respeito desse assunto. O homem, ele consegue dominar o Espírito Santo? O homem tem poder para dominar o Espírito Santo, aquele que recebeu o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo? Pois bem, esse assunto, na verdade, ele é um assunto um pouco polêmico, né? Porque nós ouvimos as pessoas, sim, falando que tem que dominar o Espírito, né? Que o profeta tem que dominar o Espírito, o Espírito é sujeito ao profeta. Então nós vamos ver hoje, baseado nas Escrituras Sagradas, nós vamos entender o texto, vamos entender o que o nosso querido seguidor quis perguntar e vamos dar aqui uma resposta bem ampla, uma bem detalhada, bem explicativa para você poder entender, ok? Então vamos lá para o vídeo. Não se esqueça, tá? Você que não é inscrito no canal, se inscreva, toque aí no sininho para você ser notificado todo dia que a gente colocar aí um vídeo novo. A gente vai colocar um vídeo 3 vezes por semana, tem vídeo novo aqui no canal. Então se inscreva, clica aí no sininho aí para você ser avisado, compartilha, dá o seu like aí, tá ok? Para a gente poder crescer e cada vez mais estar aí respondendo algumas dúvidas. O homem, ele consegue dominar, ele consegue ter domínio sobre o Espírito Santo? Essa foi a pergunta que o nosso querido seguidor, ele fez lá no nosso Instagram. Pois bem, o texto, propriamente falando, é um texto que ele diz o seguinte, que o Espírito, ele está sujeito ao profeta. Quando nós falamos que o Espírito está sujeito ao profeta, há sim essa dificuldade de alguns em compreender de qual espírito que as Escrituras estão falando. Alguns têm essa dificuldade de compreender se ali fala do Espírito Santo, se ali fala do Espírito do homem ou de algum outro tipo de espírito. Para isso, nós vamos precisar entender o que é no Antigo Testamento e o que é no Novo Testamento. No Antigo Testamento, para você se lembrar, caso você já tenha o conhecimento, ou para você que não conhece do assunto, no Antigo Testamento, que é a primeira aliança, ali o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele vinha em porções sobre o homem. Ou seja, o Espírito Santo ele descia sobre o homem para lhe dar uma certa capacitação, e esta capacitação, ela exercia, seja homem, seja mulher, exercia aquele propósito daquela capacitação, e posteriormente o Espírito ele não permanecia habitando sobre o homem, ok? Diferente do Novo Testamento. Quando você olha lá para o Antigo, vou te dar aqui um exemplo. Olha para Sansão. Nós temos aqui Sansão. Sansão, por vezes, sabemos que ele causou um grande alvoroço ali entre os filisteus, entre aquele povo. E Sansão ele tinha algo peculiar, que era a sua força. Porém, a sua força não era uma força que estava nele a todo instante. Não era aquela coisa que simplesmente ele agia, simplesmente ele fazia, simplesmente ele se dava ao luxo de usar o Espírito Santo que estava nele, capacitando ele para tal propósito. Não. O Espírito ele era dado em porções.
Outro que a gente vai perceber isso são os profetas. Os próprios profetas, eles eram sim ungidos ali muitas das vezes pelo sacerdote, assim como a gente tem Samuel ungindo, né? E nós temos também o próprio Elias ungindo ali Eliseu em seu lugar, então isso ocorria. Só que observe, por mais que havia neles aquilo que nós chamamos da unção profética, ainda assim, eles não tinham domínio sobre o Espírito, tá? O Espírito vinha conforme Deus tinha um propósito para executar, para fazer, para performar sobre a terra, sobre um povo, sobre uma nação. Então, o Espírito, ele era simplesmente em porções para que o profeta, a profetisa, o sacerdote, o rei, eles pudessem fazer, pudessem executar dentro daquele propósito, daquele momento, tá? Outro determinado ponto que devemos observar. Olha para Noé. Noé, eu expliquei isso inclusive numa live que estávamos fazendo a respeito de finanças bíblicas, e eu expliquei sobre a capacitação de Deus sobre o homem. Esta capacitação ela é dada através do Espírito Santo. Noé, quando você investiga as Escrituras, você vai observar que Noé, ele simplesmente era um agricultor, um homem que plantava, que colhia, que vivia da terra. Agora você tem Deus, ele chama Noé, porque Noé era um homem justo, íntegro e reto, ok? Ele era um homem completo, segundo o livro do Gênesis. Deus chama ele e Deus lhe dá o seu espírito, capacita Noé, ao ponto de Noé sair de um plantador de vinha, de um agricultor, e agora Noé ele se transforma em quê? Em um engenheiro naval. Noé agora ele se torna engenheiro naval por causa de uma capacitação que o Espírito Santo lhe atribuiu, ok? E depois, o que aconteceu depois do dilúvio? Em algum momento, a gente vê Noé fazendo uma outra arca? A gente vê Noé construindo algo parecido com aquela arca? Não. Por quê? Porque aquele momento, aquela capacitação, aquele propósito foi para aquele momento. E depois o que a gente vê? Noé voltando a fazer aquilo que era do seu ofício, voltando a plantar a sua vinha, mexer na terra e coisa e tal. Só que agora, veja, nós temos o Novo Testamento, ou a nova aliança que foi feita no sangue de Jesus Cristo, e agora nós temos uma diferença. E qual diferença que é essa? A diferença é que hoje, no Novo Testamento, por meio de Jesus Cristo, segundo o que escreveu João, segundo o que disse João Batista, ele diz o seguinte, que quando Jesus se manifestasse, ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo é um batismo para sempre, ou seja, é um batismo que aquele que recebe o Espírito Santo não vem mais em porções, o Espírito Santo agora vem na sua totalidade. Então aquele que recebe a totalidade. O Espírito não fica agora entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, como era outrora, tá? O que então acontece no Novo Testamento? Pelo fato do Espírito permanecer, ainda assim, o homem tem poder sobre o Espírito Santo? De forma alguma. Não existe nenhum texto nas Escrituras, não existe nenhuma formalidade nas Escrituras, não existe nada que possa embasar e dizer que o homem tem domínio sobre o Espírito Santo. E quando eu falo domínio, eu estou falando de todos os lados. Veja, hoje quem profetiza, profetiza pelo Espírito Santo. Aquele que não profetiza pelo Espírito Santo, profetiza segundo a sua própria vontade, segundo a sua carne, ok? Hoje, o que nós temos em meio ao que chamamos de igreja, hoje o que temos hoje no ciclo do nosso corpo, né, que é o corpo de Cristo, nós temos o Espírito Santo capacitando as pessoas, mas o Espírito permanece. O Espírito permanece, mas isso não me dá o direito de dominá-lo, até mesmo porque ninguém consegue dominar. Por quê? Porque o Espírito é Deus, ok? Então ninguém domina Deus. Logo, o Espírito está em nós, ele nos
purifica, nos ajuda, nos consola, ele é aquele ajudador, assim como mesmo Jesus disse, o Paracletos, né? Ele vem para nos ajudar, nos consolar, ele vem para purificar, né? Aqui o fogo que João Batista diz, é um fogo de purificação para aquele que é batizado no Espírito Santo. Essa purificação tem muito a ver com o nosso velho homem, mas tem a ver com o caráter de Cristo que é implantado em nós. Outro ponto que a gente tem, que hoje, no Novo Testamento, nós temos o quê? Esse derramar do Espírito. O que é esse derramar do Espírito? Quando nós olhamos, por exemplo, lá no Antigo Testamento, olhamos para o tabernáculo, por exemplo, a gente vai ver que lá no tabernáculo acontecia tudo que acontecia no tabernáculo, era limitado. Tudo no tabernáculo era limitado. Sacrifício era limitado, oferta era limitada, o sangue derramado era limitado, a água da purificação era limitada. A gente vai ver até mesmo o fogo também é limitado. Por isso aquele texto, né, que muitos gostam, principalmente os pentecostais, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Por quê? Esse fogo não é um fogo contínuo, é um fogo que deveria permanecer contínuo, ok? Mas aqui dependia de quê? Do homem, do sacerdote. E quando nós temos aqui o Espírito também é dado o quê? Por medida. Se nós olharmos para o candelabro, né, o menorá, que tem as suas 7 lâmpadas, que tem o simbolismo dos 7 olhos de fogo de Deus, que é os 7 Espíritos de Deus, a gente vai ver que também ele tinha certo momento que ele tinha que ser o quê? Apagado para ser limpo por uma espevitadeira e posteriormente era aceso novamente. Então, hoje no Novo Testamento, o que nós temos? Nós temos o Espírito sem medida, porém o homem não controla, o homem não consegue fazer, o homem, por mais espiritual que seja, se é que eu posso aqui dizer de níveis de espiritualidade, o homem não consegue sequer reter o Espírito nem dominá-lo. Por isso que muitas das vezes a gente vê, a gente observa, até mesmo alguns vídeos aí nas mídias, né, nas redes sociais, de algumas igrejas, parece que extrapolando, ok, manifestações do Espírito Santo. Então, o que parece é que a pergunta, o homem consegue dominar o Espírito Santo? Acredito eu, hoje nos nossos dias, principalmente por causa destas manifestações que ocorrem no nosso meio. Algumas manifestações, queridos, não é o Espírito Santo. Algumas manifestações é a carne, é o próprio homem que quer entrar dentro daquele contexto que está ocorrendo, ok? O seu espírito é motivado a fazer aquilo e ele acaba fazendo, tá? Muitas manifestações são feitas na carne, não no espírito. Até mesmo que alguns perguntam, poxa, mas precisava disso, precisava cair, precisava gritar e tá. Veja, manifestações do espírito ninguém consegue reter. Haja vista. E aqui eu quero deixar para vocês algo para vocês pensarem. Quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles que permaneceram em Jerusalém, não no cenáculo, em Jerusalém, essa aqui foi a dica de Jesus. Permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Alguns imaginam que só quem estava no cenáculo é que foi revestido de poder. Não é verdade, ok? Mas vamos lá. Quando eles foram revestidos de poder, estavam dentro de um cenáculo, de portas trancadas, porque estavam com medo, mas o texto logo em sequência já mostra todos eles na rua, em meio àquela multidão, ao ponto de alguns dizer, estão embriagados a uma hora dessa. Mas aí eu te pergunto, aquilo dali não são manifestações do Espírito Santo? Porventura alguém conseguiu dominar o Espírito Santo? De forma alguma. Mas a pergunta que eu deixo aqui para você, eu gostaria que você colocasse aqui embaixo nos comentários, é a seguinte pergunta: como que aqueles homens que estavam presos dentro de um cenáculo, em questão de segundos, foram parar no meio da rua? Como isso foi possível? Queridos, então chegamos aqui a mais
o fim de mais um vídeo aqui do nosso canal Perguntas e Respostas, comigo, Pastor Leandro. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E mais uma vez, você que não é inscrito, se inscreva no canal, clica aí no sininho, compartilha, dá seu like, faz o seu comentário e deixa a sua pergunta, se assim lhe bem dizer. Será um prazer poder te responder, será um prazer poder fazer um novo vídeo e aqui junto estarmos contribuindo com dúvidas que muitos têm, tá bom? Um beijo, um forte abraço, que Deus os abençoe. Shalom.